Além da motivação, o que mais faz com que as pessoas sejam tão diferentes umas das outras e tenham determinados desempenhos ou comportamentos no contexto de trabalho? Uma possível resposta para isso são as chamadas competências individuais. Mas o que é isso? Bem, seu conceito é complexo, muitas vezes é contraditório, não há consenso na literatura e nem há uma única origem para o seu uso. Normalmente as tentativas de definição contemplam um ou mais dos seguintes fatores. 1. Desempenho individual observável. 2. Padrão de qualidade dos resultados obtidos por alguém. 3. Atributos individuais. Para não causar confusão com o conceito de desempenho humano no trabalho, que será objeto de um futuro vídeo, a definição aqui adotada terá mais relação com a terceira abordagem e será a seguinte: conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que dão à pessoa o potencial para a efetividade de desempenho em uma tarefa. Por esse ponto de vista, competências não se confundem com desempenho nem com resultados, mas, como veremos, os influenciam e são expressadas por eles. Ou seja, é durante o trabalho, durante o desempenho de alguém que você consegue enxergar uma competência. Por isso que há essa confusão conceitual entre competência e desempenho muitas vezes. Ok, mas como eu expresso competências? Tem como eu escrever isso de alguma forma? Tem sim. Alguns autores indicam a seguinte estrutura: um verbo que expresse uma ação concreta, mais um objeto de ação, mais um critério. Vamos ver alguns exemplos para facilitar. Exemplo 1. Redigir atas de reunião com exatidão. Exemplo 2. Produzir parafusos com poucos defeitos. Então, nos dois exemplos, a gente tem um verbo concreto, mensurável, um objeto sobre o qual a ação incide e um critério para medir a qualidade da ação. A definição aqui utilizada abrange 3 elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes, os famosos chás. Conhecimentos são elementos conceituais ou técnicos que uma pessoa detém. Voltando aos exemplos, no 1 pode ser gramática ou elementos obrigatórios que devem constar em uma ata de reunião. No 2, podem ser os elementos e os passos necessários para fazer uma liga metálica que vai no parafuso. O próximo elemento são as habilidades, que seriam a capacidade de converter o conhecimento em uma ação. Tem mais a ver com pôr a mão na massa. No exemplo 1, poderia ser a escrita, operação do software de edição de texto e a capacidade de síntese. No exemplo 2, poderia ser a operação das ferramentas e do maquinário. E o último elemento, que compõe o chá, são as atitudes. Um pouco mais complexas para definir, mas podem ser consideradas como estados mentais que influenciam a escolha de ação na qual o indivíduo se engajará. São relativamente estáveis no tempo e imprimem certa consistência nas ações em situações diversas. E normalmente são frutos, dentre outras coisas, da personalidade, de valores e de crenças. No exemplo 1, poderia ser proatividade para a elaboração de um modelo da ata antes mesmo da reunião. No exemplo 2, o zelo na adoção dos procedimentos para evitar defeitos nos parafusos. Agora que vimos uma proposta de definição e o que são seus componentes, vejamos algumas de suas características. 1. São flexíveis, o que significa que você pode alterá-las ao longo do tempo. 2. Que é decorrente da anterior, elas são passíveis de aprendizagem e ou aprimoramento. 3. São dependentes da interação do indivíduo com o ambiente. 4. São mensuráveis, ou consigo medir. 5. Seus elementos, os chás, são interdependentes. Como no exemplo dado, você precisa de ter um conhecimento, uma habilidade e uma atitude que, conjugados, resultam na competência. As competências são muito importantes para o entendimento e têm uma relação muito grande com outros construtos do comportamento organizacional, que já vimos ou que veremos em outros vídeos. Exemplos: motivação. Algumas de suas teorias têm uma interface muito grande com a atitude, por envolverem valores e crenças. Aprendizagem. Como veremos no próximo vídeo, aprender pode envolver aquisição ou aperfeiçoamento de competências. Liderança. Algumas de suas teorias mencionam competências desejáveis ou úteis para a efetividade do processo de liderança. Desempenho. As competências são um dos fatores que o influenciam. E por fim, o que a gente pode falar sobre as aplicações desse conceito para a gestão de pessoas. As competências podem, primeiramente, servir como um elo de ligação entre os vários processos de gestão de pessoas. É como se fosse uma linguagem comum. Então podem ser, por exemplo, requisitos de cargos e carreiras, parâmetro para seleção, parâmetro e alvo de ações de treinamento, desenvolvimento e educação, parâmetro para avaliação de desempenho, para remuneração e benefícios,
E, como é muito comum em um modelo que está muito na moda há algum tempo, que é a gestão por competências, ela poderia ser também um elo de ligação entre a gestão de pessoas e a estratégia organizacional. Em síntese, no vídeo de hoje falamos sobre competências individuais, seu conceito, seus 3 elementos, conhecimentos, habilidades e atitudes, formas de expressar textualmente, construtos do comportamento organizacional com que interage e exemplos de aplicações para a gestão de pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, além de curtir e compartilhar para pelo menos um amigo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um abraço.